Não é de agora que a ausência de Bolsonaro depois das eleições é percebida, mas seu isolamento chegou a um ponto que já se questiona se ele terminará o mandato. É, isso aí. A coisa tá ficando feia lá pro lado do Bolsonaro. Na verdade, desde o fim das eleições, né, que o Bolsonaro sumiu, né? Tava todo mundo esperando ele fazer o pronunciamento de que aceitando, né, a vitória do Lula, como acontece, que normalmente acontece no próprio dia das eleições, quando o TSE oficializa a vitória, e o Bolsonaro foi fazer só 2 dias depois, na terça-feira, dia 1º. E até quando ele foi fazer esse pronunciamento, o que aconteceu foi que a imagem que mais se viu durante o pronunciamento foi essa aqui. É Gente, verdade, né? A gente ficou tipo 4 horas vendo isso para ver 2 minutos de fala, né? Exatamente. Sem mentira, gente, foi quase 1h30 dessa imagem para daí o Bolsonaro chegar e falar 2 minutos. Inclusive, eu vou até fazer um comentário aqui. Eu acompanhei essa transmissão aí pelo canal da UOL, e eu confesso que eu fiquei até sentindo um pouquinho de pena do Thales, do Josias e do Sakamoto, que eram os 3 comentaristas que estavam lá para comentar o discurso do Bolsonaro. Porque, assim, gente, quando o jornalista vai fazer uma cobertura dessas, normalmente eles têm que ficar comentando alguma coisa, falando alguma coisa, enquanto não acontece, né, o pronunciamento, para não perder o público, inclusive. E os caras tiveram que dar um jeito de ficar enrolando por 1h30. Sério, deu pena. Deu pena, fiquei com pena deles. Mas, E enfim. assim, o atraso foi só porque tava esperando o Rivotril bater, será? A gente soube por que atrasou? Ele tava Então, eu esperneando? não vi Não, né? nada. Eu não vi Eu também nada. não vi nada. O porquê que houve todo esse atraso. Mas, enfim. Depois disso, o que se seguiu foi um desaparecimento do presidente, e daí não é só impressão pessoal minha. Tem ciência por trás disso. Vamos lá para o Congresso em Foco. Bolsonaro trabalhou somente 24 minutos por dia depois das eleições. Daí no texto. Do dia 1º de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, até essa quinta-feira, dia 9, o presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, trabalhou somente cerca de 24,25 minutos por dia. Dos 40 dias consultados, o presidente só teve compromissos em 11 deles. O levantamento foi feito pelo Congresso em Foco com base nas agendas oficiais do presidente da República que foram divulgadas. Daí, em outro trecho do texto, nós temos: após o segundo turno, no dia 30 de outubro, que consagrou a vitória de Lula sobre Bolsonaro, na agenda do presidente só consta um evento realizado no Palácio do Planalto. Todos os outros compromissos foram feitos no Palácio da Alvorada, a residência oficial. Então, assim, não é só a impressão que o Bolsonaro sumiu. Ele realmente sumiu. E daí, diga. Não, eu só tava fazendo uma conta aqui que a nossa live tá agora com 1h21. A gente trabalhou só nessa live 4 vezes mais com o Bolsonaro durante a semana. Justo, bem. É uma boa conta essa. Nem vamos contar toda a preparação disso aqui, né? Pois é. Daí vamos para hoje na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis. Em torno de Bolsonaro teme que ele não conclua o mandato. Pessoas próximas ao presidente descrevem seu estado como apático ou depressivo. Daí no texto. Assessores próximos de Jair Bolsonaro temem em que o presidente derrotado não consiga concluir o mandato. A razão é o estado psicológico de Bolsonaro, que, na prática, está afastado da presidência desde o dia da eleição. Pessoas próximas ao presidente descrevem seu estado como apático ou depressivo. Bolsonaro teve pouquíssimos compromissos públicos nas últimas 2 semanas. Não fez suas tradicionais transmissões ao vivo de quinta-feira, um hábito que manteve mesmo quando viajou para o exterior. Então não foi nem só a questão dos compromissos oficiais, até as lives dele pararam. Isso foi a informação que o Guilherme Amado trouxe aí com base em relatos de assessores,
mas a revista Fórum trouxe outro relato daí no caso de um deputado, o deputado Paulo Pimenta. Vamos ver lá. Bolsonaro está apático e depressivo e pode não ter condições de terminar o mandato. Relato foi feito por assessores próximos. Paulo Pimenta confirmou a Fórum que ele não consegue nem fazer reunião e chora o tempo todo. Isso aqui, se vocês forem ver a reportagem, o Paulo Pimenta faz até uma descrição lá, né, de que o Bolsonaro tenta começar as reuniões e daí não consegue fazer a reunião e fica chorando lá enquanto as pessoas que estavam para a reunião ficam assistindo. Então, realmente o estado psicológico do Bolsonaro tá comprometido. Mas daí, e se o Bolsonaro tá assim, quem que tá governando o país? Voltando para a revista Fórum, sem agenda, Bolsonaro terceiriza governo para Mourão e resiste em trabalhar no Planalto. Deprimido e apático, Bolsonaro mandou Mourão receber cartas de novos embaixadores. Desde a derrota para Lula, ele foi apenas 2 vezes para Planalto e só tem encontrado membros do governo com raras exceções. Essa reportagem aí foi de hoje na revista Fórum e você vê ali que a recepção dos novos embaixadores, que é um compromisso bastante importante para o presidente da República, o Bolsonaro simplesmente falou: Mourão, vai aí. E a gente não pode deixar de citar o assunto que a gente está falando até agora, né? O assunto anterior aqui da live, que é a COP27, que era para o Bolsonaro estar lá, né? E no lugar dele foi o Lula. Tá, claro que isso aí é mais do que simplesmente o estado de depressão e apatia do Bolsonaro. E aí tem a questão de que o Lula foi literalmente convidado para estar lá, mas também não deixa de ser mais um exemplo de um compromisso que deveria ser do presidente, deveria estar o Bolsonaro lá em vez do Joaquim Leite, e ele simplesmente mandou o ministro do Meio Ambiente. Então, de fato, o que nós estamos vendo aí é o Bolsonaro começando cada vez mais a terceirizar o seu governo para vice-presidente e ministros. Aí eu vou admitir para vocês que depois aí, posição pessoal minha, depois da vitória do Lula nas eleições, eu pensei, tá, muito feliz, mas, putz, ainda tem 2 meses de Bolsonaro, né? Só que não. E aí, de novo, vou repetir o que eu falei no início. Quer que eu faça o quê? Não sou psiquiatra, não sou Rivotril, tá certo? Né? Então chega de mimimi, chega de frescura. Então, assim, toda a força do mundo aí para depressão. Espero que ela resolva aí o nosso Jair. Mas, assim, você veja que também não podemos acreditar 100% nisso, né? Eu não acredito em 100% em nada do que o Bolsonaro fala, assim. Então, tudo bem, ele deve estar apático mesmo, deve estar depressivo mesmo. Mas o que significa na prática ser o Mourão? O que significa esse alto escalão e o alto comando, como a gente estava falando, mandar? Tem essa outra parte mais séria da coisa que eu queria entender, até porque o Mourão hoje falou que ele não vai passar a faixa para o Lula porque ele não é o presidente. Uhum. O Bolsonaro também não vai passar a faixa porque é o Bolsonaro. Então, assim, eu queria entender as implicações que isso significa na prática e eu não sei. Mas, assim, o fato é o fato. Todo fascista é um covarde. Ponto. Aliás, melhorando minha frase, todo fascista é um covarde com poder nas mãos. Então, o Bolsonaro é um covarde, sempre foi um covarde. Em todas as vezes que ele atiçou o seu público para ir para a rua, na hora do vamos ver, ele peidou na farofa e retornou, em que inclusive faz com que os bolsominions mais radicais fiquem bravos com o Bolsonaro várias vezes. E aí, essa é uma pergunta que vale para o Bolsonaro, mas vale para todos esses ministros, que eu acho que a gente deveria dar um jeito de conseguir enfiar na cabeça dessas pessoas que ainda estão na rua. Assim. O Bolsonaro não vai fazer nada por vocês, não, meus filhos. O Bolsonaro não faz nada para além do próprio umbigo dele. Nenhum comentarista da Jovem Pan vai estar na rua com você. Nenhum comentarista da Brasil Paralelo, Terça Livre, essas pessoas não estão nem aí para você. Então, será que alguma hora a ficha dessas pessoas vai cair? Spoiler, não. Mas, enfim, a gente continua a nossa semente com aquele velho mantra. Grande dia, chola mais.